Vamos lá, pessoal, falar da Caixa Seguridade, uma ação que eu tenho certeza que muitos investidores têm em carteira, porém, a gente vem observando um cenário de queda em suas cotações, alcançando até então 1,56 pontos percentuais de queda. E observem também aqui no gráfico o seguinte, a gente estava com a tendência de alta, onde inclusive na quinta e na sexta-feira estava custando mais de R$16, apresentando então o valor atual por ação de R$15,78. Então nesse vídeo a gente vai observar o cenário de queda da Caixa Seguridade, conversar sobre será que o acionista está em um bom momento para aportar pesado na companhia ou quem deseja abrir posição, será que é o melhor momento para isso? E além disso, a gente vai conversar também sobre o compromisso que a Caixa Seguridade fez com a B3 e o que isso pode interferir nas cotações dessa ação. Então prestem muita atenção nesse vídeo, porque eu vou fazer o possível para trazer de forma mais clara possível aqui para vocês todas as informações e te ajudar a tomar uma melhor decisão. Mas só lembrando que nada desse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativo financeiro. Então, para me ajudar, deixa um like nesse vídeo e se você que ainda não é inscrito perceber que de alguma forma estou te agregando, considere se inscrever no canal. Vai ser uma honra para mim ter você aqui. E a nossa enquete hoje é: você prefere Caixa Seguridade ou BB Seguridade? E aí, qual das duas? Coloca aí nos comentários e bora simbora. De código CXSE3, a Caixa Seguridade, ela presta serviços de seguros e ela é controlada como subsidiária pela Caixa Econômica Federal. E por esse motivo, ela recebe um grande apoio financeiro advindo da Caixa Econômica. E uma curiosidade dessa companhia é que ela também participa da administração e o intermédio dos seguros vendidos pelo Banco Pan. Como eu já falei para vocês, o valor atual da Caixa Seguridade de R$15,78, nos últimos 12 meses, ela se valorizou mais de 76%, está com seu preço sobre o lucro de 13,22 e o seu preço sobre o valor patrimonial é de 3,76 e o seu dividend yield é de 6,34%. Percebam que, em relação ao preço sobre o lucro, no único momento que a seguradora apresentou um PL abaixo de 10 foi em 2022, apresentando aqui 8,48 de PL. E a sua média desde 2021 é de 7,62 vezes. Em relação ao preço sobre o valor patrimonial da empresa, percebam também o seguinte, que desde 2021 ela apresenta aqui um preço sobre o valor patrimonial mais elevado de todos os anos, tendo uma média de 1,92. Então observem, desde 2021 ela não apresentou nenhum PVP abaixo de 1. Esse é o primeiro ponto. Percebam que ainda falando sobre o preço sobre o valor patrimonial da companhia é um pouco sim esticado devido ao modelo de negócio, sem falar que a companhia utiliza da estrutura física da Caixa Econômica para realizar a venda dos seus produtos. Então, dificilmente, se a gente for analisar todo o histórico, a Caixa Seguridade vai apresentar aqui um preço sobre o valor patrimonial muito abaixo desse médio que ela apresenta. Além disso, cabe destacar que a Caixa Seguridade ela está no setor perene da nossa economia, atrelado a uma boa rentabilidade que a companhia vem trazendo. Então, dessa forma, o mercado se movimenta a estar mais disposto a pagar um prêmio maior por essa ação. Outro ponto positivo em relação ao payout, que mede o quanto de lucro líquido foi distribuído em forma de proventos aos acionistas. Observe então que a gente tem mais de 84% de distribuição de payout, um ponto muito positivo para essa ação. Outro ponto bem importante também é o ROI, que é o retorno que os acionistas estão recebendo em relação aos seus investimentos. Acima de 15%, a gente já considera um valor muito bom e a Caixa Seguridade está com ROI atual de 28,46% e a média em relação a todos os anos é de 25,39%. Então percebam que em relação a esse retorno, a empresa sem dúvida faz um excelente trabalho, beneficiando sem dúvida
quem tem ações da companhia. Outro ponto da Caixa Seguridade, observem aqui que, em fato relevante, a companhia nos avisou recentemente que houve uma autorização para a elaboração de estudos e análises necessários para uma eventual alienação futura de ações, sem alteração do controle, em conexão com o atingimento mínimo das ações em circulação da companhia, segundo as regras do segmento Novo Mercado da B3. E é exatamente esse ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Percebam o seguinte, quando a gente observa as informações sobre a empresa, e aqui a gente vai falar sobre o compromisso da Caixa Seguridade com a B3, observem, desde a listagem do Novo Mercado, em 2021, a Caixa Seguridade ela mantém apenas 17,25% do capital em circulação em mercado, que está representado aqui por esse free float. Ok? E os outros 82,75% está nas mãos da sua controladora, que é a Caixa Econômica Federal. Só que essa composição que eu acabei de falar para vocês não agrada, porque, de acordo com as regras do Novo Mercado, tem um segmento com regras superiores de transparência e governança, as empresas precisam ter ao menos 20% das ações aqui negociadas no mercado. E a Caixa Seguridade ainda está pendente nessa regra, ou seja, ela tem um compromisso com a B3 de atualizar esse free float para 20%, para se adequar a esses critérios. Então se liguem nisso, o compromisso que a Caixa Seguridade tem com a B3 já existe, mas quando é que vai acontecer? Então a gente deve ficar muito ligado nessa questão. Será que ela vai vender o mínimo para atingir os 20% desse acordo? Ou será que vai ter uma grande quantidade de venda de ações, já que a Caixa Econômica Federal, que é a controladora, está com mais de 82% das ações? Esse é um ponto que a gente deve ficar com os olhos bem abertos e com os ouvidos atenados sobre os próximos movimentos. Mas é claro, pessoal, só um ponto que eu quero falar para vocês aqui, incluindo a liquidez média diária, é que quando a gente fala em oferta de ações, o que vai modificar é o aumento dessa liquidez aqui, onde vai facilitar, consequentemente, que grandes investidores comprem mais ações e vendam também. Logo, percebam que esse movimento, na minha opinião, pode sim impactar os preços da companhia e abrir uma excelente margem de oportunidade. Mas se você me perguntar, Beca, será que esse movimento vai diminuir demais os preços da Caixa Seguridade? Eu acredito que não. Na minha opinião, a gente vai ter uma oscilação maior em relação à cotação da Caixa Seguridade após essa adequação da companhia ao novo mercado, porém não acredito que a gente vai ter uma oscilação muito grande puxando as cotações para baixo só olhando esse fator. Mas claro que essa é uma opinião minha. Mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham? Quando a Caixa Seguridade ficar com o free float de 20% se adequando a esse novo mercado, será que vai ter uma oscilação muito grande em sua cotação? E aí? Coloca nos comentários. Na minha opinião, uma queda brusca, não. Mas o que eu acredito é sim que vai abrir margens de oportunidades melhores. Até então, o que a gente deve fazer é aguardar os próximos resultados que a companhia vai nos trazer. E sobre os dividendos da Caixa Seguridade, observem aqui comigo o seguinte, a gente está com a DataCoin aberto para o dia 26/4/2024. Então, se você ainda quiser adquirir ações da Caixa Seguridade, você tem até essa data para receber o pagamento no dia 8/5/2024, onde o valor aqui vai ser por ação de 55 centavos. E é impossível a gente falar sobre dividendos e não lembrar da pretensão que a Caixa Seguridade já veio nos falando desde 2022, que quer pagar dividendos a cada 3 meses. Esse é um filme que já faz tempo que a gente quer chegar nesse capítulo de dividendos trimestrais, mas não chega. E eu quero saber de você, na sua opinião, será que estamos mais próximos a esse capítulo em pagar esses dividendos ou não? Coloca aí nos comentários. Lembrando que atualmente a companhia paga aqui 2 vezes ao ano, no mês de maio e no mês de novembro. Então vamos torcer para a Caixa Seguridade pagar dividendos trimestrais, porque de fato isso vai aumentar o fluxo de renda passiva pingando na conta dos investidores. Então vamos ficar de olho nessa questão. Observando aqui os principais resultados dessa companhia, perceba
Percebam que nós tivemos aumento de lucro mais de 26%, aumento de receita operacional, um ROI de 66,2% anual, desempenho também da Caixa Seguridade nas frentes de negócio, como vida, habitacional, residencial, prestamista, capitalização e consórcio, todos positivos, chamando a atenção aqui na capitalização, um aumento de mais de 92%. Sem dúvida, na minha opinião, é uma excelente empresa redonda que vem trazendo bons resultados e vem se consolidando como uma boa pagadora de dividendos. Fazendo uma comparação rápida sobre rentabilidade, percebam comigo que em 2 anos a Caixa Seguridade entregou aqui 136,66%, enquanto a BB Seguridade 51,73%. Ou seja, em relação à rentabilidade, desde 2022, a Caixa Seguridade vem entregando mais comparado à BB Seguridade. E fazendo a comparação de alguns indicadores, observem aqui comigo que em relação ao PL, a BB Seguridade sai à frente com PL de 8,30, já a Caixa Seguridade 13,22. Em relação ao preço sobre o valor patrimonial, a gente tem a Caixa Seguridade passando à frente, porém, falando em dividend yield e ROI, a BB Seguridade também sai à frente da Caixa Seguridade, entregando dividend yield acima de 8%, enquanto a Caixa Seguridade um pouco mais de 6% e o ROI da BB Seguridade mais de 80%, enquanto a Caixa Seguridade um ROI aqui de 28,46%. E só uma opinião sobre essas duas ações: excelentes empresas, ambas atuam na parte de previdência e capitalização, porém a BB Seguridade ela é líder em seguro rural, enquanto a Caixa Seguridade ela tem 50% de seguro habitacional. E pensando no cenário de 2024, segundo os analistas do Santander, vai ser mais desafiador para a BB Seguridade devido à exposição da companhia ao agronegócio. Já a Caixa Seguridade, segundo os mesmos analistas, vão se beneficiar do mercado imobiliário. Mas aí eu quero saber de vocês, coloca aí nos comentários qual ação você prefere no cenário atual. É a BB Seguridade ou a Caixa Seguridade? Coloca aí nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!